Olá, pessoal. Eu sou Renata Maione Venturim, sou graduanda em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, sou bolsista de Iniciação Científica pelo PIBIC-CNPq. Fui orientada durante a iniciação científica pelo professor de veterinária Fabrício Luciani Valente e tive a colaboração da Natália Mendes Figueiredo, do Eugênio Scofaro Lousada e da Jéssica Leles de Miranda. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a expressão de VEGF em sarcoma de tecido mole em cães e sua relação com o grau histológico. Bom, para início de conversa, nós precisamos ter em mente que os sarcomas de tecido mole são neoplasias malignas, metastáticas e que geralmente possuem prognóstico ruim para o cão. Mas não só para o cão. Nos humanos, o sarcoma de tecido mole ele se apresenta de forma muito parecida com o que se apresenta nos cães, não só na sua forma histológica, mas também na sua forma genômica. Por conta disso, os cães são modelo de estudo para os humanos em sarcomas de tecido mole. Por serem uma neoplasia maligna, é muito importante a gente ter um diagnóstico preciso e rápido para que a gente possa fazer o protocolo terapêutico correto e que tenha um sucesso, uma maior porcentagem de sucesso do tratamento. Para a gente fazer esse diagnóstico preciso, existem algumas técnicas de imunistoquímica e o projeto de iniciação científica visou o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular, como alvo para imunistoquímica. Esse fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, ele promove crescimento de vasos sanguíneos nos tumores. Então, a proposta aqui seria tentar descobrir se existe uma correlação positiva com a quantidade de expressão de VEGF e a graduação tumoral. Então, os objetivos foram mensurar de forma quantitativa a expressão de VEGF em sarcoma de tecidos moles caninos e fazer sua relação com o grau histológico. Para isso, a gente usou o kit da EasyLink One. Nós utilizamos também o protocolo utilizado pela Jéssica Leles Miranda, no mestrado dela, e o mestrado dela foi em tumores mamários, e nós fizemos o mesmo protocolo de imunistoquímica que ela. Então, para a imunistoquímica, nós pegamos os arquivos do Laboratório de Histopatologia Veterinária da Universidade Federal de Viçosa, entre os anos de 2017 a 2021. Entre esses anos, nós conseguimos 136 fichas de cães com sarcoma de tecido mole. Dessas 136 fichas, nós pegamos uma ficha que era um sarcoma de tecido mole grau 1, uma que era o sarcoma de tecido mole grau 2 e outra que era grau 3. E, além disso, nós pegamos um corte de hemangioma para ser o nosso controle positivo, porque já é sabido que o hemangioma expressa grande quantidade de VEGF. Esses tecidos eles estavam fixados em solução de formalina 10% tamponada e eles já estavam incluídos em parafina. Por já estarem incluídos em parafina e fixados, nós não tivemos controle sobre o tempo que ele ficou fixado no formol. E esse é um ponto crítico para o estudo, porque quanto maior o tempo que o tecido fica no formol, maior é a dificuldade de recuperação antigênica dele. Bom, pegamos esses blocos de parafina, cortamos em corte de 4 micrômetros de espessura e colocamos na lâmina Immunislide, que possui carga positiva. Essa carga positiva da lâmina facilita com que o tecido fixe na lâmina e não saia junto com o processamento da imunistoquímica. Bom, a recuperação antigênica foi feita com solução tampão citrato por 10 minutos a 95 graus Celsius em banho-maria. Depois disso, nós resfriamos as lâminas por 30 minutos em temperatura ambiente. As lâminas foram imersas 3 vezes em água destilada por 2 minutos cada vez. Utilizamos na imunistoquímica o bloqueador de peroxidase por 10 minutos. Depois os cortes foram lavados com água destilada. Utilizamos o bloqueador de proteína por 10 minutos. Os anticorpos primários anti-VEGF estavam diluídos na proporção de 1:100. Essa diluição foi a mesma utilizada pelo protocolo que nós tivemos como base, que foi o utilizado num protocolo em tumores de mama, que não são sarcomas de tecido mole, então possivelmente essa diluição precisará ser alterada.
Esses anticorpos primários anti-VEGF, eles foram incubados por 1 hora a 37 graus Celsius numa estufa. Depois eles foram lavados 3 vezes com solução tampão salina, que é o PBS, durante 2 minutos em cada vez. Nós utilizamos o polímero por 20 minutos, lavamos 3 vezes com PBS por 2 minutos em cada vez, e depois incubamos com cromógeno DAB. Esse cromógeno DAB, ele é sensível à luz, então tudo precisa ser feito no escuro, nessa etapa, e ele tem que ser preparado 15 minutos antes de ser utilizado, na proporção de 1 ml desse substrato DAB para 2 gotas do cromógeno DAB. Depois disso, nós fizemos a contracoloração com hematoxilina e as lâminas foram montadas. Para análise das lâminas, nós utilizamos esses parâmetros, em quantidade e intensidade. Se estava ausente, discretamente corado, moderadamente corado ou acentuadamente corado. Para cada um desses parâmetros, nós colocamos essa marcação tanto em quantidade quanto em intensidade. E, além disso, nós vimos também aonde estava corado na lâmina. Se era em matriz extracelular, se era em tecido conjuntivo, em membrana celular, em tecido epitelial, em vaso sanguíneo ou em áreas de necrose. Bom, o projeto não deu certo, o piloto não deu certo. Nós percebemos que ele não deu certo porque o controle positivo, que era um corte de hemangioma, não corou, nem em nenhuma quantidade, nem em nenhuma intensidade. E ele era para ter corado de forma acentuada, tanto em intensidade quanto em quantidade. O grau 1 corou de forma moderada, tanto em intensidade quanto em quantidade, corou em áreas de necrose, em vários vasos sanguíneos e membrana extracelular. O grau 2 corou de forma moderada, discreta, em tecido conjuntivo, e o grau 3 não corou. Essa aqui é uma imagem de um sarcoma de tecido mole, né, que passou pela imunistoquímica e teve imunomarcação. Então, a gente consegue ver nessas áreas que são um pouco mais marrons, que teve a imunomarcação. E nesse tecido em específico, nós tivemos mais marcação em áreas de necrose, em vasos sanguíneos e em matriz extracelular. Bom, possivelmente pode ter algum problema com o kit. Nós vamos conversar com os fabricantes, entrar em contato com eles. Os anticorpos serão diluídos novamente, em nova concentração de diluição. O protocolo vai passar por reajuste, né, de acordo com o apoio técnico dos fabricantes, e novas tentativas serão realizadas por outros estudantes de iniciação científica. Essas aqui foram algumas referências utilizadas, e obrigada por assistirem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchauzinho!